Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Cláudio Gomes. Estou hoje através deste canal trazendo agora a lição de número 7. Vamos falar sobre o ministério da igreja. Você viu alguns instantes aí, no fundo, a nossa igreja está localizada aqui em Jacareí, na Catedral AD Jacareí, presidida pelo pastor Newton Soares de Carvalho. Estaremos usando essa foto hoje como um fundo aqui na nossa ilustração, da nossa reflexão dentro desse tema maravilhoso. Um tema que Deus tem permitido ao longo desse trimestre, que vai colaborar com o tema central, primeiro trimestre de 2024, à luz da revista da CPAD, a classe dos adultos. Temos tratado aí sobre esse tema maravilhoso, o corpo de Cristo. Já temos falado um pouco sobre a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo, e hoje, nessa 7ª lição, estamos aí se preparando aí para mais um desenvolvimento maravilhoso, que presencialmente, uma reflexão abençoada, que essa lição será ministrada presencialmente dia 18 de fevereiro, está para você aí, na parte aqui de baixo da tela, e esperamos de todo o nosso coração que você possa estar aí usufruindo deste material. Lembrando que esta proposta desta preparação da aula, não é aqui um vídeo de entretenimento, não é um vídeo em que você quer aí rolar e ser muito rápido, não. É um vídeo que tem a proposta aí de realmente trazer uma bagagem para que você, professor, aluno, se preparar para esta aula maravilhosa. Com certeza Deus há de falar contigo maravilhosamente. Somos mais um de vários canais e vídeos que outros pastores se dedicam em preparar e estudar juntamente com esta grande família chamada Igreja do Senhor, composta de vários membros. E hoje, baseado nessa estrutura, na classe dos adultos, trago aqui a minha contribuição. Mas a Escola Bíblica Dominical está aberta aí para receber toda a família com a sua criança, com seu adolescente, com seu jovem, ali uma sala preparada específica, também com revistas e um material dedicado para, no estudo sistemático que a Escola Bíblica Dominical se propõe, fazer com que toda a família do corpo de Cristo, ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Temos aí ao longo do trimestre estudado sobre vários temas, dentro desse tema geral na classe dos adultos, à luz e a cooperação que o pastor ali José Gonçalves, que é comentarista desse trimestre, tem trazido. Eu vou colocar para você aí na tela. O pastor José Gonçalves, nesse trimestre, tem colaborado na classe dos adultos. Então, para tratar desse tema maravilhoso, quero convidar você a estar junto comigo, a estarmos aí crescendo na graça e no conhecimento do Senhor também, aperfeiçoando mais um tema específico, o ministério da igreja, mas que está aí respaldado nesse tema central do trimestre, buscando aí nos entendermos a respeito aí da origem, da natureza e a vocação da igreja no mundo, tá certo? Temos aí então, vou colocar para você aí o tema objetivo da nossa lição aí de hoje, que é o ministério da igreja, trazendo também nesta oportunidade, vou colocar para você aqui o nosso, que é um pouquinho maior, tá aí acho que para você, esse tema que nós vamos estar desenvolvendo. Isso aqui, pronto, ficou melhor. Então nós vamos estar aí conversando com os irmãos dentro desse tema. Eu quero já trazer para você os objetivos que nós vamos alcançar aí, segundo a permissão de Deus. Nossa intenção aí, como está colocado para você, é apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observado na Antiga Aliança, e praticada pelos crentes da Nova Aliança, e vamos também, no segundo momento, elencar aí os cargos ministeriais que foram instituídos pela igreja primitiva, e vamos estar explicando as qualificações de natureza social e moral para o exercício ministerial, tá? Trago para você também, a estrutura da nossa lição, dividida nesses 3 tópicos, que visam nos ajudar a alcançar esses 3 objetivos,
E para tal, no primeiro tópico, vamos abordar 3 itens importantes, passando pelo sacerdócio do Antigo Testamento, a doutrina bíblica confirmada no Novo e essa resgatada também na Reforma Protestante. No segundo tópico, 2 itens falando sobre o ministério quíntuplo e o serviço de diaconato, e do presbitério. E na terceira e última sessão, temos aí o tópico da qualificação para o ministério, a natureza moral, a social e os qualificados para o ministério. Dentro dessa proposta temos aí o texto áureo da nossa lição, que é um texto-chave aí, onde vamos estar aí falando sobre ministério, o ministério quíntuplo que o Senhor ele instituiu, que está aí os apóstolos, os profetas, os evangelistas e outros para pastores, e em quinto aí os doutores, tendo aí como verdade prática esses dons ministeriais, já nos fazendo entender que foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade dos seus membros, E assim, então, se você deseja ser edificado para também como parte aí desse conhecimento do ministério da igreja, você possa aí crescer na graça e conhecimento do Senhor, você deseja isso, chegou no lugar certo. Nós vamos aí estar desenvolvendo esse material. Assim como o texto áureo que acabamos de citar aos amados queridos ouvintes, telespectadores, a leitura bíblica em classe, que é um texto básico também, que vai estar sustentando todo o nosso comentário, está aí auxiliando, obviamente, com várias outras referências que a Bíblia nos vai permitir aí entender o desenvolvimento dessa matéria. Temos aí a leitura bíblica em classe, Efésios 4, de 11 a 16, onde temos a seguinte mensagem: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, que é o nosso textual, Mas esse versículo 12 do capítulo 4 de Efésios vai nos esclarecer o porquê que ele levantou estes ministérios. Ele tinha desejo, que era ainda hoje, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Grife esta passagem na sua Bíblia. Tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. No versículo 14 desta passagem, para que não sejamos meninos inconstantes, a necessidade de um desenvolvimento, de alcançarmos uma maturidade. Por isso está aí, não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens, e com astúcia enganam aí fraudulentamente, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, que é Cristo, ao qual aí todo o corpo bem ajustado e bem ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ele faz para o aumento do corpo, para sua edificação em amor, Então nós temos aí essa leitura, somada também com outras que durante a semana você tem aí disponível. Você pode aí estar aí anotando aí, todos esse material, de segunda até sábado, textos maravilhosos que eu vou trazer para você aqui rapidamente na tela, estarão aí nos ajudando, mostrando aí a excelência desse chamado ministerial, mostrando para nós aí o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós vamos entrar com mais profundidade oportunamente aí nos comentários desta reflexão, mas que você tem aí o ministério quíntuplo da igreja, que apresenta aí no nosso texto áureo. Na quinta-feira você vai ter um texto específico baseado em Atos 6, de 1 a 7. Você pode ler aí na instituição dos diáconos, além daqueles ministeriais declarados em Efésios 4 e 11. Você tem aí o diaconato, mostrando aí a sua origem, por que foram instituídos. Na sexta-feira, as qualificações morais do ministério, que nós vamos estar tratando aí no último tópico da lição, mas você pode já durante a semana estar lendo, sendo aperfeiçoado, E no sábado, as qualificações da natureza social, do ministério, que nós vamos abordar também nos comentários aí do terceiro e último tópico da lição.
né? E nós queremos trazer isso agora nessa parte introdutória da lição, que nós vamos já estar desenvolvendo contigo. Aqui a palavra-chave então da lição vai ser ministério, né? Da lição. Então, dentro dessa introdução que eu quero estar já colocando para você aqui, né? Poderemos aí abordar já com você, como já temos colocado desde a parte introdutória, onde nós apresentamos os objetivos e toda a estrutura que nós vamos estar desenvolvendo, dizer para os queridos e amados ouvintes que neste material, né, falando de ministério da igreja, esse ministério sacerdotal, ele foi praticado já pelos hebreus lá no passado, o povo do Antigo Testamento. Aquele povo foi chamado pelo Senhor, mas que agora, dentro da nova aliança, após a manifestação da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ele é aí exercido, né, de uma forma universal por toda a igreja. Lembrando que o tema que nós estamos estudando no trimestre é o corpo de Cristo, né? Lembrando sua origem, sua natureza e a sua vocação como igreja aí no mundo. Então nós vamos agora estar desenvolvendo nesse conceito da nova aliança, né, em Cristo Jesus, esse entendimento desse ministério que o Senhor colocou para a sua igreja, entendendo que em contrapartida aí, né, são pessoas específicas em que o Senhor, para a edificação do corpo de Cristo, ele tem aí dado essas funções, esses ministérios, né, que nós conhecemos aí como chamada ministerial, para, como na leitura que lemos em classe, estar aperfeiçoando este corpo, para que ele cresça e alcance aí essa estatura de varão perfeito que é Jesus Cristo nosso Senhor. E assim então temos aí esses objetivos que nós já traçamos, colocamos aí de forma clara e objetiva, né? E assim então nós vamos já adentrar aí para o nosso primeiro tópico, tendo essa visão clara que é tudo voltado para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, mas que todos nós temos esta chamada ministerial da parte do Senhor, tá? Quero voltar então aí para a tela, né, nesse ponto da introdução. Após já ter colocado essa introdução, nós vamos avançar aqui para em buscar alcançar esse primeiro objetivo, né, da lição, focar agora nesse primeiro item, primeiro tópico da lição, né, para você aí, essas etapas, esses degraus aí que nós vamos estar trilhando, né? Importante a destacar nesse primeiro item da lição, o sacerdócio do Antigo Testamento, né? É que esse sacerdócio ele saiu inicialmente ali dentro de uma esfera familiar, né? No começo, no Antigo Testamento, mesmo antes da instituição da lei que fora dado ali por Deus através de Moisés, aonde temos o registro aí dos 5 primeiros livros da Bíblia, mostrando mais precisamente a partir ali da saída do povo do Egito e a forma que Deus deu a lei ali a Moisés, onde ele instituiu o sacerdócio levítico, onde passou a exercer especificamente pela família de Arão, que era da tribo de Levi. Nós temos que antes, no princípio, quando o Senhor estabeleceu na história aí o relato da sua manifestação, na chamada ali, mesmo antes de Abraão, nós vamos ver aí que existia no princípio a necessidade de oferecer sacrifícios, e isto era estabelecido por aqueles que eram os cabeças da família, né? Nós vamos ver isso ali à luz de Gênesis capítulo 3, versículo 3, e também Jó, que é considerado os primeiros livros que foram registrados, até mesmo antes do Pentateuco, que ele é atribuída também a Moisés esta autoria. E nós vamos ver aí que o próprio membro, cabeça da família aí, era aquele que exercia esse papel sacerdotal, né? Assim como também Adão, nosso primeiro pai, né? Ali nessa geração da raça humana na face da terra, né? E também na era patriarcal, né? Quando na chamada de Abraão, de Isaac, também de Jacó, antes deles estarem ali unidos, né, em saída do Egito, na liderança de Moisés, eles estarem em caminho à terra prometida, né? Temos aí a era patriarcal, aonde também nós vamos encontrar o chefe da família exercendo essa função sacerdotal,
que é o quê? Que é aquela função em que o homem, o cabeça da família, ele exercia a sua relação, né, do homem para com Deus. Ele traria ali, oferecia ali o culto, né, os sacrifícios de adoração ao Pai soberano, Deus eterno, ali não somente por ele, mas por toda a sua família. E também temos um terceiro momento, a própria nação de Israel agora, na pessoa de Jacó, né, onde formou ali as 12 tribos de Israel, né, o seu nome fora mudado, e agora o Senhor, ele tinha ali então colocado ali cada um posto para representar aí a sua tribo, a sua família, né? Então ali tinha o cabeça, o pai Jacó, que também oferecia sacrifícios ali, representando aí a nação de Israel. E já no Monte Sinai, como nós temos já adiantado, após ali a essa chamada específica daquele povo para em direção à terra prometida, ocupar o lugar que lhe fora dado lá no passado ao papai Abraão, cuja terra ele peregrinou, Deus agora levanta o sacerdócio ali na família de Arão, mais específico da tribo de Levi, para exercer esse ministério. Então, o sacerdócio antigo no Antigo Testamento, ele tem essa roupagem, em algumas referências aí como Êxodo 28:1 e Números 3, de 5 a 9, você pode aí ler e destacar aí nesse trabalho de entendimento desse item, e trabalhar também em sala de aula. Para nós avançarmos aqui, porque o tempo é curto e nós temos o objetivo de trazer aí uma matéria mais sucinta e objetiva para vocês, porque a matéria é muito importante. Vamos tentar desenvolver um pouco mais o tema do item que nós vamos falar no segundo tópico, né, e também no terceiro. Mas essa parte histórica ela é importante, como declarar aí a origem desse ministério da igreja. É importante entender como era no passado, né? Então, essa doutrina bíblica que nós temos aí do conceito do ministério, né, no Antigo Testamento, a parte sacerdotal, né, começando nas famílias, depois nos patriarcas, confirmado na nação de Israel, e mais específico no último momento na pessoa de Arão e seus filhos da tribo de Levi, onde o Senhor chamou ali os sacerdotes. Mas nós vamos saber também que um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, né, que segundo a Bíblia não teve princípio de dias nem fim, temos aí o sacerdócio na pessoa de Jesus Cristo confirmado, né, para exemplo aí daquilo que relata a superioridade do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, também aí aludindo aí de eternidade a eternidade o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas dentro do ministério da igreja, nós vamos ver essa doutrina sacerdotal bíblica, ela sendo também confirmada no Novo Testamento, onde o segundo item da lição, ela aborda essa doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento, né? Eu quero trazer para você aí um texto, né? Eu quero colocar para você aí para a nossa meditação dentro desse tópico. Nós vamos estar aí falando lá no livro de Hebreus, capítulo de número 8, tá? Aqui para nosso entendimento, né? Esse é um momento de nós estarmos aí, você pode folhear também na sua Bíblia. Versículo 1, né, nós temos aí, eu quero só destacar aqui de uma forma mais visual aqui para você, aí ó. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está agora assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Aqui nós temos, pelo escritor Hebreus, o Novo Testamento apresentando o sacerdócio aí agora da antiga aliança como um tipo de Cristo, né? Pois ele fala agora que hoje nós temos um sumo sacerdote, trazendo esse exemplo do sumo sacerdote que era Arão lá na antiga aliança, em Cristo Jesus agora ele ocupando essa posição que está sentado à destra do Pai, intercedendo agora por mim e por você. Então, nós temos agora que o próprio Cristo que manifestou aí, entregando-se a si próprio como sacrifício, para nos trazer esse contato agora, não mais, né, como no passado, onde uma família tinha essa detenção única desse serviço, nesse último momento do Antigo Testamento, né, mas agora, como igreja, né, na pessoa bendita de Jesus Cristo, nós vamos ver aí esse sacerdócio
né, universal, sendo disponibilizada agora para todo o cristão, né, para todo o cristão. Isto nós evidenciamos aí dentro desse primeiro tópico da lição, mais especificamente, né, nesse segundo item, né, essa doutrina bíblica confirmada então aí no Novo Testamento, né? A Igreja do Senhor Jesus sendo constituída agora como um sacerdócio universal em todos os crentes na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer aqui algumas referências também aos queridos e amados irmãos, baseado nessa estrutura que nós estamos desenvolvendo, do segundo item, né, desse primeiro tópico, tá? A carta de 1 Pedro, né? Vamos ver aqui, buscar aqui para você. 1 Pedro, capítulo que eu vou ler é o 2, versículo 5, tá? 1 Pedro 2, 5. Olha o que nós temos aqui, né? Tá grifado para você aí, ó. Eu posso também colocar aqui de uma forma maior aqui você entender, ó. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio, aí ó, santo, olha aí a palavra sacerdócio, sacerdócio santo aqui ó, para ofereceres também agora sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, né? Então nós vemos aí uma referência onde nós temos aí o aprendizado, né, do quanto nós agora como também igreja temos aí essa função sacerdotal em Cristo Jesus, né? Em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, nós temos uma referência aí também na nossa lição. Vamos ver Apocalipse capítulo 5, versículo 10, o quanto nós temos para aprender aqui. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina, né? Que para o nosso Deus, Ele nos fez o quê? Reis e sacerdotes, né? E Ele nos fez, aqui mostra aqui, ó, nos fizeste, né? Falando aí de que Ele já tem construído a igreja para essa missão, né? E aqui ainda diz que reinaremos, trazendo uma conotação, né? Deus tem feito da manifestação de Cristo, mas também mostra uma conotação futura aí do reino de Deus, né? E nós reinaremos com Ele sobre a terra. E é por isso, aqui a Igreja do Senhor, temos uma evidência no Novo Testamento, à luz agora de Apocalipse 5 e 10, desta doutrina confirmada no Novo Testamento, quanto nós, Igreja, nessa função também de reis e de sacerdotes, né? Vamos ver aí isso conforme já havia sido até profetizado também no Antigo Testamento que haveria de ser. Olhemos aí um texto do Antigo Testamento, à luz de Jeremias, né? Aí o capítulo agora é o capítulo 31 e o versículo 34 que eu quero colocar para você aí na tela. Olha só o que a palavra do Senhor nos traz. Diz assim, olha, como promessa foi feita no passado, que nós temos hoje cumprido em Jesus, e no futuro, né, também, no reino milenar, Deus também tem preparado nós para esse momento, ó, presente hoje, também no futuro. E não ensinará mais cada um ao seu próximo. O profeta Jeremias já anunciou isso. Nem cada um ao seu irmão. Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados, né? Mostrando desde o Antigo Testamento, né, essa transitoriedade que foi o sacerdócio levítico, né, em Arão, né, mostrando aí esta visão bíblica para nós no Novo Testamento, né? Aí a graça e a misericórdia do Senhor se apresentando aí agora, né, trazendo a cada crente, a cada cristão, a essa oportunidade, né, desse sistema sacerdotal que outrora estava agora, era unicamente da família de Arão. Hoje a igreja ela é a detentora aí desse benefício, dessa função sacerdotal universal dada a todo crente, né? Então ela passou o culto agora sobre a nova aliança. Nós, como sacerdotes, oferecemos a Deus o nosso sacrifício, não mais de animais, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto o nosso culto racional, para a honra e para a glória do nome do Senhor.
E nós podemos colocar para você essa referência, dessa confirmação, desta verdade, através de Romanos capítulo 12, olha aí, ó, aonde o Senhor coloca para nós, aí no versículo 1, aí, que está para você na tela, aonde nós temos aí, né, nós hoje, os sacerdotes, oferecendo nosso corpo próprio, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Está para você aí na tela. Eu ainda tenho aí para você, à luz daquilo que a revista também nos permite a estruturar esse conhecimento, o texto de Hebreus, que traz aí Hebreus 13, versículo 15. O que temos aí? Ó, portanto, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício hoje agora é de louvor, isto é, os frutos dos lábios que confessam o seu nome, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então nós temos aí, à luz desses textos, né? E nós temos aí hoje essa função de sacerdote para oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas também por ele um sacrifício de louvor, de adoração a ele, né? Como, isto é, o fruto dos lábios que confessam aí o seu nome. E também, assim como o sacerdote tinha a função no Antigo Testamento de oferecer ali, interceder, né, pela nação, né, o Arão ali juntamente com os seus filhos, hoje nós temos também essa função como igreja de interceder uns pelos outros. Isso nós aprendemos aí à luz de 1 Timóteo, quero trazer para você aí também, a carta de Paulo, 1 Timóteo, olha aí o que diz o capítulo 2, o versículo 1, né, onde cada um de nós, eu vou deixar aí uma forma um pouco até mais melhor formatada aí, ó. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens. Paulo está ensinando o seu filho na fé, Timóteo, mas ensina-nos também a nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, a estar exercendo esse ministério sacerdotal que todo crente ele ocupa diante do Senhor. Nós possamos também estar aqui alicerçados na palavra do Senhor, aprendendo então dentro desse segundo item, essa doutrina bíblica do sacerdócio confirmado no Novo Testamento na vida da igreja, certo? E com o intuito do quê? De nós confirmarmos e anunciarmos a todas as pessoas as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Ao menos é isso que nós temos aí já falado em outras referências que temos colocado em outros momentos dentro de temas que temos desenvolvido dentro do trimestre sobre o corpo de Cristo, falando sobre a origem, a natureza e a vocação, né, da Igreja de Deus no mundo. Nós temos aí 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9, né, que foi até textual aí de alguma das outras lições, onde está para você aí na tela, com grande clareza, essa expressão de que vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, com a função para que vos anuncieis a virtude daquele que vos tirou das trevas e trouxe-nos para a sua gloriosa luz. E nós precisamos continuar então, confirmando isso, essa doutrina que está aí disponível no Novo Testamento na nossa vida, acreditando e crendo que somos essa geração eleita e esse sacerdócio real, né? Lembrando que essa doutrina, já adentrando aí no terceiro item dessa lição, né? Quando você olha do terceiro item desse tópico, né, que está para você aí na tela, ó, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante, né, já adentrando nesse item, nós temos aí que o sacerdócio, né, dentro do contexto aí da Igreja Romana, até esse resgate pela Reforma Protestante, eles tinham, né, e alguns conservam até hoje, dentro pelo menos desse segmento sacerdotal romano, né, para eles não há uma função sacerdotal no exercício, né, dentro do contexto do Novo Testamento, para a igreja, ou seja, para os membros que constituem a igreja, né? Para eles, na verdade, é considerado aí o que eles chamam de vigário, né, o próprio Papa, sendo aí, né, aquele que está aí substituindo, né,
aí a pessoa de Cristo nesse processo de intercessão, o sacerdócio que ele veio exercer, que aboliu ali o sacerdócio arônico. Mas nós temos visto aí que, dentro daquilo que nós já temos lido até agora, dentro dessas referências bíblicas, né, a gente precisa destacar que a doutrina bíblica, genuinamente bíblica, ela fala então do sacerdócio universal a todo aquele que crê. Isso, ao menos, que nós encontramos no Novo Testamento, razão pela qual foi muito importante nós, na Reforma Luterana, no século XVI, o reformador alemão, né, ele traz aí, assim como o destaque das 95 teses que ele afixou ali, né, durante o momento que ocorrera essa reforma, ele resgatou aí o retorno radical do estudo, né, radical das Escrituras, e aonde se definiu o slogan que é chave, né, do protestantismo, né, a sola scriptura, ou seja, somente a Escritura como regra de fé. E nós podemos confirmar isso nas páginas sagradas, esta grandiosidade e a preciosidade dessa doutrina bíblica. Graças a Deus que não estamos mais apegados somente a uma pessoa, mas à luz da Escritura foi permitido nessa reforma protestante nós enxergarmos aí essa verdade bíblica que está aí agora em cada um de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor único e suficiente Salvador. Ele nos tem dado esse ministério sacerdotal, né? Ele não colocou isso na pessoa única de uma pessoa, né? Onde somente agora, por exemplo, né, ou o Papa ou nos padres da igreja, aqueles que detêm esse ministério, né, no sentido abrangente da palavra que na luz do Novo Testamento nós temos. Mas nós vamos destacar agora no desenvolvimento, a despeito desses comentários que nós temos trazido aos queridos irmãos até hoje, né, até esse momento, nesse tópico aqui, nós entendemos, né, que o Senhor, ele tem reservado, sim, homens e mulheres específicos, né, com dons ministeriais, para exercer esse ministério de aperfeiçoamento dos santos, né, de forma objetiva, como nós vemos no nosso textuário, né, Efésios 4:11, que também está na leitura inicial, na leitura em classe. Independente de ter hoje a igreja, à luz das Escrituras, essa visão, esse sacerdócio universal dado a todo crente, é fato que ele deu alguns ministérios específicos, as quais nós vamos estar desenvolvendo a partir de agora, né, à luz de Efésios 4:11, que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, buscando o aperfeiçoamento do povo de Deus, mas de intercessão diante do Pai. Todo crente tem esse papel, mas esse de aperfeiçoamento nós vamos ver através agora desse ministério quíntuplo, né? Essa estrutura ministerial dentro do Novo Testamento. Mas é importante que fique claro, né, a partir que a Bíblia, ela deu, né, ela trouxe para nós esse entendimento, a palavra do Senhor nos traz esse entendimento de que todo crente, né, ele é de fato na nova aliança um sacerdote e que tem aí essa responsabilidade de interceder mutuamente uns pelos outros, até que todos nós venhamos a esse completo aperfeiçoamento até chegar à estatura do varão que é Cristo, que é o nosso sacerdote eterno, né? Então, e para isso, dentro desse processo de aperfeiçoamento, ele sim levanta agora dentro do ministério uns ministérios específicos para aperfeiçoar esses santos que devem chegar até a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Eu acredito que está claro isso a todos, né? Se não tiver, você pode anotar a sua dúvida, alguma coisa que você ainda queira melhor esclarecimento, e trazer em sala de aula também para ali ser elucidado, né, através dos professores e outros alunos que vão somar dentro desse entendimento. Mas para que nós possamos avançar, é importante nós fixarmos então até aqui isso que eu trago aí como resumo, né, que a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato. Isso você tem que fixar, né, na nova aliança, lógico.
E a igreja, então, ela constitui esse sacerdócio universal de todos os crentes. Nós vamos passar agora, então, a elencar esses cargos ministeriais, né, instituídos na igreja primitiva, né, e que esse objetivo aí, ele vai buscar aí para nós alcançarmos esse objetivo, né, desse segundo tópico, nós vamos passar por esses ministérios quíntuplos, né, e também sobre o serviço dos diáconos e dos presbíteros. Aqui nós vamos desenvolver um pouco mais detalhadamente cada um desses ministérios que o Senhor apresenta para nós dentro do textual da lição, né, e dentro da leitura bíblica em classe também. Eu volto a repetir para você para que fique bem claro. São ministérios que o Senhor levantou para estar aí aperfeiçoando os santos, né, para a obra do ministério, né, para a edificação do corpo de Cristo. Todos esses que nós vamos estar falando a vocês aqui, sobre apóstolos, sobre profetas, sobre evangelistas, pastores, mestres, e depois o diaconato e o presbitério, dentro desse segundo tópico, é buscar o que? Tenha sempre em mente, dentro dessa lição que nós estamos estudando, que tem o tema, o ministério da igreja. O foco é aperfeiçoar os crentes, é aperfeiçoar os irmãos, né? E esse aperfeiçoamento, qual é o limite dele? É até nós estarmos aí a unidade da fé, até que alcancemos a unidade da fé, ao conhecimento pleno aí do Filho de Deus, a uma estatura de varão perfeito. Quem que é esse? É Jesus Cristo, a medida da estatura completa de Cristo. Ele é o nosso sacerdócio supremo, sumo sacerdote supremo. E nós, então, como cada crente, somos aí, então, esses sacerdotes em formação, aperfeiçoados por esses ministérios que nós vamos estar estudando aqui agora, né, para esse aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, que fique bem claro que esse aperfeiçoamento de cada crente é também para exercermos, num dado momento, essas funções ministeriais, porque é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. E esses ministérios que Deus tem instituído, cada um de nós, está aí esse sacerdócio universal em cada crente. E o Senhor continua chamando, né? Nós vamos ver quem dentro dos dons ministeriais que está disponível para a igreja, eles devem ser também desejados, né? De ser desejados. E a Bíblia nós vamos aprender em dar um momento quem deseja, né, esses dons ministeriais, entre eles está aí, né, de presbíteros, né? A Bíblia vai nos ensinar aí que excelente obra deseja, e que o Senhor chama e aperfeiçoa, né? E nós vamos ver aí, à luz das Escrituras do Novo Testamento, quais as missões, né, as tarefas e as atribuições, e quando cada um deles foi instituído, e Deus ainda tem conservado para o aperfeiçoamento nosso da igreja do Senhor, que existe ainda até hoje, e que é conhecida como a noiva do Cordeiro. Estamos aguardando a volta de Jesus para estarmos com Ele para todo sempre. Até lá, vamos sendo aí aperfeiçoados pelo Senhor nosso Deus, através do Espírito Santo, na vida, no ministério que Ele tem dado, disponibilizado à sua igreja, como sacerdotes universais que cada um crente somos. Deixemos-nos ser aperfeiçoados pelo Senhor Jesus. Então vamos seguir aí. O primeiro item, né, fala sobre o ministério quíntuplo, né? Quero voltar aqui a aparecer para você na tela, até de forma maior aqui, né? Vou tirar aqui a revistinha para que você possa estar aí focando aí comigo. Deixar somente a barra rolante aí. Um momento só. Aqui. Nós vamos então falar a partir de agora sobre esse item do ministério quíntuplo, né? Dessa estrutura ministerial no Novo Testamento, né? O primeiro item nós vamos estar falando aí sobre os apóstolos, né? À luz de Efésios 4:11, nós temos aí que o Senhor tem chamado uns para profetas e outros para apóstolos, né? Eu vou procurar fazer um paralelo aqui. Eu quero trazer para você, em algum momento eu vou reforçar aí na tela o nosso textual, então eu quero deixar o textual aqui prontinho, engatilhado aqui para poder estar intercalando para você entender, né? Então nós temos aqui o nosso textual, tá? Aqui.
Então eu vou deixar aqui porque num dado momento, em cada tópico, que eu vou querer frisar esse texto aqui, ó. Ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, esse segundo item, a estrutura ministerial, nós vamos começar falando aqui primeiro desse primeiro ponto aqui, que é os apóstolos, tá? Então, você deve iniciar isso também, é uma sugestão para você colocar em sala de aula. Eu tenho feito aqui algumas anotações que vou me guiar, vai me ajudar aqui dentro dessa explanação. A Bíblia vai mostrar, irmãos, dentro da estrutura do Novo Testamento ali, logo nos primeiros relatos dos evangelhos, né, da manifestação da obra de Cristo, ele chamou ali os seus apóstolos. Nós vamos ter ali à luz de alguns textos bíblicos, a exemplo do que eu coloco para vocês aí, Mateus, capítulo 10, versículo 2 a 4, né? Nós poderemos aí também estar mostrando essas referências, né? E eu quero, até posso colocar aí, acho que eu vou colocar agora para vocês aí esse texto, né? Um momento só, eu vou localizar e já coloco para vocês aí, Mateus 10, né? Capítulo 10, versículo 2 a 4, tá? E já coloco para você, deixar na tela toda, acho que fica melhor. Olha aqui, ó. Versículos 2 a 4, você vai ver os nomes aqui, né, dos apóstolos que o Senhor, ele chamou. Então você vai ver aí Pedro, você vai ver aí, né, aquele que era Pedro também chamado Simão, você vai ver André, irmão de Pedro, você vai ver Tiago, né, que é filho de Zebedeu, você vai ver João, que era irmão de Tiago, você vai encontrar aí o nome de Filipe, Bartolomeu, você vai ver Tomé, você vai ver aí Mateus, o publicano, né, também conhecido como Levi. Você vai ver aí Tiago, que era filho de Alfeu. Você vai ver aí também o Lebeu, né, apelidado também de Tadeu, né? Muitos desconhecem que o Senhor teve um apóstolo chamado Lebeu, conhecido também por Tadeu, né? E também tem aí agora o Simão, o cananita, né? E também temos Judas Iscariote completando aí, no primeiro momento, no ministério de Jesus, o 12º apóstolo, né? Em que o Senhor, ele chamou e está aí registrado. Esse último é aquele que traiu o Senhor Jesus, né? Então, dentro desse primeiro tópico da lição, você encontra esses 12 apóstolos, né? Para nós aí entendermos, é importante, né, a gente termos aí, procurar gravar esses nomes, né, tê-los em evidência. Muitos conseguem guardar aí a composição do time da seleção brasileira ou do time que ele torce aí, seja no Campeonato Paulista ou Carioca, conhece todos aí a posição que ocupa, mas muitos cristãos, né, não conhecem, sabe até o nome do time que torce, os nomes dos membros que compõem ali a seleção, e são 11, né, jogam ali um no gol, e não tem aí, então são 12, e não tem aí conhecimento dos nomes aí de todos os apóstolos, os primeiros apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Por que você está falando primeiros apóstolos? Teve outros, pastor? E é aí que nós vamos estar também desenvolvendo com vocês. Então vamos observar que Paulo, né, mais à frente, ele foi um dos que também, ele se somou dentro desse ministério, né, além desses que já foram colocados aí na tela, que nós acabamos de mostrar para vocês aí, né? Mas antes, porém, antes do apóstolo Paulo, nós vamos ver aí que quando Judas, depois de ele ter se enforcado, nós vamos ver aí que houve a eleição aí de um apóstolo, realizado pelos demais apóstolos, né, que ocupou, com o objetivo de ocupar o lugar daquele que havia ali deixado ali a vacância, né, o seu lugar, né. Nós vamos ler aí à luz do texto que eu quero colocar para você aí também na tela. Vamos pesquisar juntos aqui, ó, nessa Bíblia, na lista online aqui, né? À luz de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo de número 26, estou aproximando para você aí, nós vamos encontrar aí, né, um relato de que foi lançado sorte e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum ele foi contado com os 12 apóstolos, que então assumiu essa posição, né, anterior ali, não sei por quanto tempo precisamente para os irmãos,
o fato é que depois nós vamos ver Paulo, né, sendo chamado para ocupar também esta posição de apóstolos. Mas nesse dado momento, no relato de Atos 1, versículo 26, né, segundo alguns textos anteriores que eu posso colocar para você aí na tela, né, vou colocar aqui, ó, foi apresentado ali José Barsemás, que tinha por sobrenome Justo, e também Matias, né, e eles orando, né, e também, como diz aí o versículo 26, caiu a sorte sobre Matias, dentro desses dois que eles haviam selecionado, e assim então ele compôs aí esse ministério. Mas nós vamos ver, né, que o apóstolo Paulo também, que é biblicamente muito conhecido, né, conhecido como o apóstolo Paulo, né, que defendeu inclusive por vezes seu apostolado no meio, né, das igrejas e por onde ele passou, né, nós vamos ver aí que ele ocupou essa posição, né? Em Atos capítulo 14, versículo 14, vamos colocar para você aí na tela também mais uma vez, um texto bíblico, né? Atos, vamos ver aí esse apóstolo aí, né? 14, olha aqui, ó. Vai apresentar aqui o apóstolo Paulo. Opa, passou aqui, ó. Olha aí, tá grifado para você aí na tela, né? Vou colocar um pouquinho maior, acho que vai ficar melhor aqui para você. Aqui, ó. A Bíblia vai mostrar para nós em Atos 14, ouvindo porém isso, os apóstolos. A Bíblia vai apresentar aqui agora 2 apóstolos. A gente pensa que tinha só os 11, depois entrou aí Matias, né? Que os apóstolos quiseram nomear segundo o seu modelo. Mas a própria Bíblia vai mostrar, contrariando aí muitos ensinos e muitos pastores, que depois dos 11, tirando Matias, na verdade Deus colocou só Paulo como apóstolos, mas não é isso que o capítulo, né, de Atos dos Apóstolos 14, versículo 14 mostra. Né? Se você quiser entender de forma diferente, fique a critério, porque do mesmo jeito que criticavam e muitos não aceitavam o apostolado de Paulo, muitos podem não aceitar o apostolado de Barnabé aqui, ó. Mas a Bíblia diz aqui em Atos 14, ouvindo porém isso, os apóstolos, a Bíblia fala, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão, né? Lembrando que esse contexto aqui está falando das viagens missionárias que agora Barnabé e Paulo, né, eles estavam ali realizando, quando eles chegaram em Icônio, né, e ali falando abertamente ao Senhor, por sua graça. Depois eles caminhando ali, eles desceram para Listra e Derbe, e lá, nas cidades de Licaônica aqui, e províncias circunvizinhas, pregando ali o Evangelho, eles, né, foram usados por Deus para curar ali um homem que outrora leso dos pés, coxo desde o ventre da mãe, né, nunca tinha andado, melhor dizendo. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, Deus usou ele poderosamente, e eles ali adentraram ali, assaltando e andando em voz alta onde ali eles estavam, e a multidão daquele povo ali queria fazer de Paulo e Barnabé objetos de adoração, né? Pessoas ser adoradas, porque havia ali uma cultura, né, em que muitos acreditaram até que Barnabé era ali o Júpiter, né, dentro da mitologia deles ali, da forma de crer, e que Paulo era Mercúrio, tá? O deus Mercúrio. E até então eles disseram, né, olha, os deuses estão entre nós. E assim então, quando no versículo 14 Paulo traz essa verdade que para nós devemos fixar somente esse ponto, não a história em si, mas eu quis contextualizar para vocês. A própria Bíblia diz, relatado pelo médico Lucas, que é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ao menos a ele dá atribuída a essa expressão, porque ele fala, ele tinha feito um primeiro tratado e agora o segundo, né, ali em Atos capítulo 1, ele diz aqui, ó, isso, né, ouvindo porém isso, os apóstolos, aqui ele inclui Barnabé, não só Paulo, Barnabé, eles rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão, dizendo para que aquelas pessoas não fizessem tais coisas, pois eles também eram homens como eles, sujeitos às mesmas paixões, e que estavam ali anunciando, né, as verdades, né, e que eles deviam se converter da vaidade ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então vemos aqui, irmãos, dentro dessa
dessa situação, né, que na composição dos primeiros apóstolos, contrariando alguns que só depois teve Matias dado, né, nomeado pelos apóstolos, depois só o apóstolo Paulo, nós vamos ver aí Barnabé, né? E nós vamos ver aí, dentro desse tópico, desse primeiro item ainda, algumas atribuições para que eles fossem, na época, considerados apóstolos. A revista traz aí para nós alguns destaques de requisitos, e elas destacam aí alguns pontos para alguém ser um apóstolo ali, baseado e traz para nós aqui algumas referências. E nós vamos aqui construir juntos esse entendimento e você vai chegar aí nas suas conclusões, né? Eu quero entender com você também que esse apóstolo a qual esse capítulo 14 de Atos 14, chamado de Barnabé, porque aí está escrito, esse Barnabé é aquele Barnabé lá descrito em Atos capítulo 4, versículo 36, que por nome, na verdade o nome dele era José, mas foi cognominado Barnabé pelos apóstolos. Ele era um levita, né, e era natural de Chipre, né? Você não vê ele na composição dos primeiros apóstolos com Jesus, e nem, né, ali no momento quando na opção de Justo e Matias estavam os apóstolos querendo nomear ali um que fosse substituto de Judas. Eu vou colocar para você aqui então esse texto que nós citamos aqui, de Atos capítulo 4, versículo 36, para que fique bem claro. Vai anotando aí essas referências, leia comigo. Estou vendo aqui rapidamente, olha aqui, ó. Então José, cognominado pelos apóstolos, né, pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, ele era levita, natural de Chipre. E nós sabemos que esse moço aqui foi o moço que lá em Atos dos Apóstolos, né, capítulo, eu estou abrindo aqui, 11, né, ele é aquele que foi enviado pela igreja a estar ali, chegando em Antioquia, né, para ali então verificar o que eles estavam ali fazendo, né, as obras do Senhor ali, porque notícia chegou em Jerusalém, né, porque um grande número de pessoas ali creu, conforme o versículo 21 fala de Atos 11, 21, onde a mão do Senhor era com eles, e o grande número cresceu, se converteu ao Senhor, e chegou aqui, ó, no versículo 22 fala que chegou a fama dessas coisas à igreja que estava em Jerusalém, e enviaram para quem? Quem enviaram para lá? O apóstolo Barnabé, né? Até então aqui não entendido como apóstolo, mas no capítulo 14, né? Desculpa, vamos buscar aqui nos livros mesmo, no 14 de Atos dos Apóstolos, que eu vou voltar aqui para vocês, no versículo 14, você vai entender aí, pela revelação bíblica aí, né, que Barnabé também era conhecido como apóstolo, porque foi enviado também, né? Então, entendemos aí que esses dois homens, apóstolo Barnabé e Paulo, quem está falando que é apóstolo sou eu, é a Bíblia. Se alguém quiser brigar comigo, brigue com a Bíblia. A Bíblia está dizendo que ele era apóstolo, né? Mas aí alguém vai dizer assim, mas quais os requisitos para ser considerado apóstolo, né? Nós vamos ver alguns requisitos que a revista coloca para nós aqui, para que eles fossem considerados apóstolos, e que você vai chegar aí e tirar as suas conclusões, tá bom? Mas eu preciso entender junto com você esses pontos importantes. Lembrando que Paulo e Barnabé, eles, dentro do contexto em que nós vemos a luz de Atos dos Apóstolos, eles juntos, né, eu vou colocar em Atos 13, para ficar mais claro para vocês, no versículo de número, deixa eu ver aqui, Atos 13, versículo 2, aqui, ó, tá para você aí na tela, né? Esses dois foram chamados juntos para o ministério aí de missionários, né, para serem enviados, eles servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé a Paulo para a obra que vos tenho chamado, né? E é nesse momento que Paulo ele exerce aí, junto com Barnabé, esse ministério apostólico de desbravar e levar a palavra em locais aonde não for enviado, onde não tinha, porque nós vamos entender aí que apóstolos, né, é aquele que é enviado, é alguém que é enviado para uma missão. Nós vemos aí, de forma prática, Barnabé, mais uma prova aí de que Barnabé era apóstolo, né? Ele se tornou apóstolo porque ele foi enviado pela igreja aí para pregar a palavra do Senhor. Então, apóstolo
própria revista traz aí no item A, né, da lição, é alguém que é enviado para uma missão. E se alguém tem dúvida, eu vou colocar para você na tela aí a revista, né? Vou colocar para você aí, ó, a revista da Escola Dominical, aqui, ó. Eu vou colocar para você, ó, lá na referência aqui na revista do professor, rapidamente, nesse item aí, ó, 2 que nós estamos tratando aqui, ó, se eu posicionar melhor para você aí na tela aí, ó. Nós temos aqui, ó, aqui, ó, bem na parte superior aqui, ó, apóstolo, alguém enviado por uma missão. Bom, é nesses requisitos que nós estamos conversando aqui com os queridos irmãos. E aqui, né, nós vamos ver aqui nesse, tem versículo 2 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me Barnabé e a Saulo para a obra do ministério, né? Então, nós estamos aqui trazendo, né, um esclarecimento aos irmãos daquilo que a palavra do Senhor nos traz, né? O apóstolo Paulo, ele foi colocado como apóstolo, né, pelo Senhor, e nós vamos adentrar aqui sobre os requisitos, né, que a lição traz, alguns requisitos que podem ser destacados, né, para alguém ser aí um apóstolo, né? Mas antes de nós adentrarmos a esses detalhes, nós vamos ver aqui também Paulo, ele que não teve ali uma participação efetiva junto ao ministério de Cristo na terra, pois ele aceitou Jesus depois que Jesus ressuscitou, depois que ele foi assunto ao céu, né? Nós vamos ver isso relatado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de maneira mais detalhada ali, como Paulo ele teve esse encontro com o Senhor Jesus, né? Nós vamos falar isso aí um pouco mais à frente agora, né? Daqui a pouco. Mas antes eu quero mostrar que já no exercício do seu ministério, o apóstolo Paulo mesmo, ele declara, né, que ele foi constituído não por mãos de homens, mas que fora, ainda que nós temos aqui em Atos 13, eles sendo separados junto com Barnabé para levar aos gentios esta missão, através dessa missão a palavra do Senhor. Nós vamos ver o próprio Paulo atribuindo, né, dizendo lá em 1 Timóteo ao seu filho na fé, eu vou colocar para você esse texto, capítulo 2, 1 Timóteo 2,7. Nós vamos ver Paulo, então, ele falando, ensinando ao seu filho na fé, e para nós aqui dentro desse estudo, dentro desse material que nós estamos trazendo aos irmãos aí, essa estrutura ministerial do Novo Testamento, mostrando a história, a função do apóstolo, né, no começo ali da igreja primitiva. Olha o que ele diz para o seu filho na fé no versículo de número 7. Para o que, ele está dizendo, digo a verdade em Cristo, não minto. Eu fui constituído pregador e apóstolo, né? Mostrando aí que nem todo pregador é apóstolo, mas apóstolo é outra coisa. É por isso que eu falei, ele foi constituído pregador e apóstolo, e Paulo ainda detinha esse dom ministerial aí, ó, de doutor, né? Dentre os gentios na fé. Lembrando que esse doutor, ele aparece aqui, ó, colocando para você na tela aí, ó, né? Doutores aqui, um dos últimos, daqui da sequência dos 5 ministérios aqui, dos dons ministeriais, né? Que aparece aí na revista, nós vemos aí esse dom ministerial, né? De Cristo, dado ao apóstolo Paulo, né? Como doutor. E aqui dentro desse texto, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 7, nós vamos observar aí ele falando ao seu filho na fé, né, que ele foi constituído pregador e apóstolo por quem? Por Jesus, digo a verdade em Cristo, fui constituído. Ah, pastor, mas aí não está claro que ele foi constituído apóstolo por Jesus, né? Mas nós vamos ver daqui a pouco algumas referências que trazem essa verdade clara ao nosso coração, né? Você já vai entender já. Agora, eu vou dizer para os irmãos, né? É uma perguntinha que eu faço. Porventura, né? Isso está lá também em Coríntios. Eu vou colocar as perguntas, mas ao mesmo tempo vou colocar o texto onde aparece essa pergunta. Abra comigo aí, queridos, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29. 1 Coríntios 12, 29. Que é uma perguntinha que eu ia fazer para os irmãos, mas a própria Bíblia faz aqui, ó. Porventura são todos apóstolos? Né? Porventura são todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre?
Nós vamos ver a própria Bíblia aí, né, trazendo à luz esse texto onde Paulo ensina, capítulo 12, sobre a quantidade de membros que existe no corpo de Cristo, as suas variadas funções, né? Ele ainda diz mais à frente, todos têm dom de curar, falam todas as línguas, interpretam todas, né? Mas mostrando aqui que Deus tem levantado alguns, não são todos, cada um no seu ministério. E esses dons ministeriais que nós estamos estudando, os de apóstolos, de profetas, de doutores, aí, que à luz de Efésios 4:11, que é o nosso texto áureo, traz, está aí os apóstolos. E o Senhor escolheu, dentre outros, dentro desse ministério quíntuplo que nós estamos estudando, e o apóstolo é o primeiro, todos Deus chamou para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Dentro dessa questão dos apóstolos, para nós seguirmos, né? Então, nós vemos aí que Deus não tem todos. Eu disse aos irmãos aqui, Paulo, né, ele procurou, dentro do exercício do seu ministério, se defender, né? Porque muitos não criam no seu apostolado. Nós temos uma prova disso no texto de quero colocar agora para vocês, 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Destaco aí para vocês aí, ó. Olha só aqui o capítulo 9, né? Paulo dizendo aí no versículo de número 2, olha aí, olha. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos, ele diz para o povo de Corinto, eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Aqui, irmãos, nós temos uma evidência bíblica e muitas pessoas não aceitaram o apostolado de Paulo. Como muitas pessoas não vão aceitar ainda hoje que Barnabé, né, também era apóstolo. Como não vão aceitar, e é uma doutrina conservadora também da Assembleia de Deus, né, de que não há mais apóstolos nos dias de hoje, quanto algumas outras denominações ainda têm, né, e titulam aí, nomeiam pessoas como apóstolos. E nós vamos já ver aqui as evidências daqui a pouquinho, né, de alguns pontos importantes para que alguém, né, possa ser um apóstolo. Aí você vai analisar se, né, quem está com a razão, quem não está com a razão, à luz da palavra. Não é a minha opinião, não é a sua opinião que deve valer, mas deve valer a sola escritura, somente as escrituras, né? Glória a Deus por isso. Mas o importante até aqui, você entender, 1 Coríntios 9 e versículo 2, Paulo trazendo aí, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós. Paulo está dizendo ali aos Coríntios, mostrando-nos que a quem não aceitava e a quem aceitava o apostolado do apóstolo Paulo. E ele coloca aí, ó, porque vós sois o selo. O selo é aquele que dá a garantia da autenticidade, da garantia da veracidade, né? E daquela missão, né? De que o apóstolo ele tem de ser enviado para exercer uma missão, né? E abrir aí, bravar, né? E abrir trabalhos aonde outrora não fora lançado, né? Essa mensagem do Evangelho de Cristo. Ele tem essa conotação também. Então, nós temos aí essa visão. Quanto ainda à questão de haver ou não haver mais apóstolos, né? Existe ainda um texto que eu quero trazer aos irmãos, né, dentro da história, só para tentar ajudar, ou não sei se vai complicar um pouco mais, né? Mas o importante é que surjam as dúvidas, e surgindo as dúvidas, venha provocar o seu interesse, como também o meu aqui, de nós buscarmos dentro da palavra, né, a verdade que vem aí esclarecer-nos quanto a esses paradigmas que nós temos até hoje, né? Em muitas denominações. Aqui, à luz de Gálatas, capítulo de número 1, versículo 19, e eu destaco aqui, ó, 19, nós vamos encontrar também que vai aparecer aí um Tiago, né? Que nos dá a entender, né? Que também ser apóstolo, ao menos eu tenho esse entendimento. E que na Bíblia nos mostra aí que ele era irmão do Senhor, né? Do nosso Deus. Quando o texto diz, e não vi nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Alguns podem ter uma interpretação diferente, mas é um texto aqui que dentro das pesquisas que fiz, né, vemos aí Paulo declarando quando ele passou 3 anos, num dado momento da sua trajetória, né, quando ele
ele vai para Jerusalém para ver Pedro, e ele fica lá 15 dias nesse episódio. Ele fala aqui aos irmãos, escrevendo aos Gálatas, que ele lá, quando chegou, não viu nenhum dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor, que nós entendemos aí, à luz dos contextos bíblicos, que também foi um líder ali da igreja em Jerusalém. Só que esse Tiago aqui, ele fala que era irmão do Senhor. Lembra que no início nós comentamos com os irmãos, lá em Mateus capítulo de número 10, versículos 2 a 4, nós temos ali a lista dos primeiros apóstolos. E ali aparece o Tiago, filho de Zebedeu, e aparece ali o Tiago, filho de Alfeu. Se esses eram irmãos ou não de José, se eram primos, porque às vezes na Bíblia irmãos era considerado também como primos, era chamado de irmãos. Mas à luz aqui de Gálatas 15, 19, Paulo trata aqui de trazer ali, identificá-lo, esse Tiago, como sendo irmão do Senhor. É um assunto mais delicado e mais extensivo para trazer as diferenças dos tipos de Tiago que aparece na Bíblia, mas eu trago aqui, se não para esclarecer, para confundir, mas eu espero que você possa aí estar aí gostando, desta matéria, deixando aí, pode deixar aí o seu like para nos ajudar. Mas o intuito é que nós juntos conseguimos aprender, irmãos, o quanto Deus tem para nos ensinar dentro desse ministério da igreja, esses homens ao longo da história, para aperfeiçoar. O foco é para saber que esses dons ministeriais existem, para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Agora, eles continuam aperfeiçoando nós? É óbvio que sim. Temos aí esses registros bíblicos que os próprios apóstolos deixaram, que até hoje nos edifica a nossa vida. Isso não quer dizer que precisa existir hoje esse ministério para que ele seja verdadeiro e ele continue agindo na nossa vida, porque eles deixaram aí, através das suas vidas, esse grande legado através das cartas, principalmente de Paulo, que até hoje nos aperfeiçoa em Cristo Jesus, quando nós a lemos, quando nós meditamos, pois é a palavra de Deus. E conforme Paulo escreve aí a Timóteo, vamos ler lá, na sua segunda carta, todas essas passagens bíblicas que Deus tem permitido para nós, foram inspirados por Deus, e nós cremos. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, ele fala que toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. O que é isso, senão estar aí aperfeiçoando nós? E aqui ainda acrescenta, para que o homem de Deus seja perfeito, buscando o aperfeiçoamento, conforme o texto de Efésios 4, 11, 12 e 13, versículo 11, 12 e 13 nos mostra. Perfeitamente instruído para toda boa obra, Então nós temos aqui então esse entendimento à luz da palavra de Deus. Se nós formos observar agora os requisitos, vamos pontuar aqui agora rapidamente, os requisitos que a revista traz. Ela coloca aqui, por exemplo, alguns textos bíblicos, e eu vou destacar rapidamente, vou colocar para você aqui, ler, direto na revista. Aqui fala aqui, alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Aí a revista traz aqui, ter estado com o Senhor Jesus, Atos 1, 2 aonde, Então, quando nós olhamos essa questão de ter estado com o Senhor Jesus, e ainda ele fala aqui, ser testemunha da ressurreição de Jesus, e faz referência a Atos 1 e 22. Aqui, ter estado com o Senhor Jesus, ele usa aqui a referência de Atos 21 e 22, ser testemunha da ressurreição em Atos 1 e 22. E ter visto o Senhor, Atos 9, do 1 ao 5. Tá? E ter operado sinais e maravilhas, 2 Coríntios 12, do 1 ao 5. E aqui fala que assim no Novo Testamento o apostolado pode ser visto mais como função do que um ofício. Mas vamos desenvolver aqui, participando e lendo essas referências bíblicas que são colocadas para nós aqui. Vou colocar aqui, primeiro, antes de colocar a referência, eu quero olhar aqui um pouco mais próximo a você e você poder olhar para mim. Queridos, se nós formos olhar e observar os requisitos de Atos 1, capítulo 1, versículo 21 e 22, o qual foi ali a pessoa que teve essa evidência de estar ali, como diz o texto, estado com o Senhor Jesus. Vamos abrir lá, eu vou colocar aqui, vocês já vão ver.
né? Nós vamos observar dentro dessas duas passagens. Primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, versículos 22, 21, 22 e também o 23. Eu quero mostrar para você aqui que os demais apóstolos, né, como foi, por exemplo, aí esse José Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, né, que foi lançado sorte sobre eles lá no versículo 26 de Atos dos Apóstolos, esse mesmo capítulo 1, né, vamos ver que foi contado por voto comum, ele foi escolhido, né, dentro desse modelo aí. Vamos ver lá. E aí depois nós vamos comparar aquilo que aconteceu com Paulo, com Barnabé, né, e com Tiago também, irmão de Jesus, mas vamos ficar com esses dois aí. Atos dos Apóstolos, vou colocar para você na tela para você ver eu pesquisando. Eu acabei achando melhor voltar aqui para aparecer, mas eu preciso de mostrar o texto. Não tem como, é importante mostrar isso para vocês. Atos 1, 22, Atos 1, 21, 22 e 23. Para mostrarmos para nós aí, né, os primeiros requisitos aí a ser destacado para ser apóstolo. O primeiro que coloca na revista é ter estado com Jesus. Atos 21, 22 e depois se testemunhe, né? Mas eu vou ler também o 23. Os apóstolos, na vacância que ocorrera pela ali a saída de Judas, né? E ele foi lá e se enforcou. Ficou aí dizendo que o versículo 21 é necessário, pois, que dos homens que conviveram, isso foi a definição dos apóstolos. Tá bom, irmãos? Foi o que Jesus falou para eles, não, ou que Deus determinou numa manifestação, não. Aqui está dizendo que a Bíblia apenas declara que né, eles tomaram essa iniciativa. É uma narrativa, né, da luz de Lucas, o que aconteceu. Eles disseram, é necessário que os homens que conviveram conosco em todo o tempo, e que o Senhor Jesus Cristo entrou e saiu de nós, né, que ocupasse essa posição, né? Então, era necessário, segundo os apóstolos aqui, que aquele que haveria de ocupar o lugar de apóstolos deveria ser uma pessoa que conosco, ele usa a expressão aqui, todo o tempo que o Senhor entrou e saiu entre nós. Ou seja daqueles, ou dos que, né, seja pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu. E esse entrou e saiu, o versículo de número 22, presta atenção, ele vai limitar o espaço de tempo que fora desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi Jesus recebido acima no céu. Um deles se faça conosco testemunha, um deles se faça conosco também testemunha da ressurreição de Cristo. Ou seja, para ocupar o cargo de apóstolo, segundo esses versículos aqui, analisando eles de forma isolada, nós vamos entender então que seria necessário que eles fossem, para ocupar esse cargo, que fosse uma pessoa que tivesse convivido com eles, aqueles apóstolos, juntamente com o Senhor Jesus, todo o tempo e intervalo de tempo entre o momento, no período ali onde o Senhor Jesus foi batizado e começou o seu ministério, né, até o tempo em que Jesus foi assunto ao céu. Aí eu pergunto, biblicamente nós temos o registro que Barnabé, que nós vimos lá à luz de Atos 14, chamado também de apóstolo, ele esteve com Jesus Cristo desse intervalo de tempo? Não teve. Paulo teve desde Jesus lá no batismo até com a ascensão de Cristo juntamente com os apóstolos? Não. Nós vamos ver que ele aceita Jesus lá em Atos Apóstolos capítulo 9, depois que Jesus tinha sido assunto ao céu. E lá ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Lá ele recebe a experiência de ver Jesus ressuscitado. Mas dentro desse primeiro requisito, que deveriam ter estado com Jesus desde o início do ministério dele, no batismo, até o dia que ele foi assunto ao céu, junto com os apóstolos, e ter convivido com eles, o apóstolo Paulo não seria apóstolo se fosse somente esse requisito. Barnabé também não. Vocês estão entendendo? Pois, segundo esses versículos, teria que ter tido ali um convívio, né, com ali o Senhor e com aqueles apóstolos nesse intervalo de tempo, né? Certo? E aqui, nós vamos ver aqui que nesse momento,
à luz daquilo que os apóstolos estavam buscando a suprir a vacância que Judas deixou, eles apresentaram 2 nomes ali, apresentaram 2. Quem que apresentou? Os apóstolos. José, eles pesquisaram de acordo com esses requisitos do versículo 21 e 22, e com base nesses requisitos que eles determinaram, apareceu José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, né? José Barsabás Justo, e apareceu também aqui o tal de Matias, e que até na oração disseram: Tu, Senhor, é conhecedor de todos os corações, e eles pediram: Senhor, mostra para nós qual desses 2 o Senhor tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado. É o que o versículo 25 traz para nós. E de Judas, né, de que Judas se desviou, né, ou seja, ele saiu desse ministério que o Senhor os havia chamado para ir a seu próprio lugar. E o versículo 26 mostra que os apóstolos ali usaram de uma prática que no Antigo Testamento era muito usada, que era lançar sorte ali. E caiu a sorte sobre a Urim Tumim, caiu ali, né, que era muito praticado, usado lá pelos sacerdotes no passado, né? Caiu a sorte ali. Não quero dizer que ele usou, a Bíblia não está falando que eles usaram o Urim e Tumim, mas usaram um dos métodos que é lançar sorte. No passado, lá no Antigo Testamento, era pelas 2 pedras, né, do Urim e Tumim, em que os sacerdotes buscavam para saber ali qual era a vontade do Senhor nas decisões em muitas coisas do Antigo Testamento. Mas aqui temos então no versículo 26, para os queridos amados alunos e professores, aí à luz dessa palavra, nós estamos refletindo junto. Se você tiver qualquer outro parecer diferente desse que nós temos colocado para os irmãos, fique à vontade de comentar, de colocar aí. Nós estamos aqui construindo conhecimento junto à luz da palavra, que, né, foi utilizada essa metodologia, tá bom? Caiu a sorte sobre Matias, o ponto importante é esse. E por voto comum foi contado com os 12. Aqui também fala que existiu voto, né? Voto comum, né? Ou seja, foi por unanimidade contado com os 11 apóstolos, né? E eu quero crer que até então, aquele número de 11 agora, ele passa sim a ter ali a somatória agora de 12. E esses 12, na pessoa que até então não era apóstolo Paulo, né? Nós vamos ver aí, à luz de toda a revelação das Escrituras, que nós vamos ver mais à frente no Novo Testamento, né? À luz de Apocalipse e algumas outras referências, onde fala das 12 tribos, 12 apóstolos, né? A composição ali daquilo que tem a linguagem tipológica ali, né? Na luz de Apocalipse, onde mostra ali esse papel dos 12 apóstolos. Se era somente os 12 e ficou nos 12, né? Ao menos nesse momento, e esses 12 não é o Matias, né? Mas é o apóstolo Paulo que entrou na composição, né? Nós vamos ver que nesse momento aqui, segundo a luz de Atos 1 e 26, que Deus permitiu pelo Espírito Santo ficar registrado, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, e foi deixada aí para ensino nosso, para nos aperfeiçoar, né? No nosso crescimento, desenvolvimento espiritual. Nós temos que entender então aí que neste momento era Matias a composição dos 12. Na frente nós vamos ver que o apóstolo Paulo ocupa essa posição também de apóstolo, né? Mas não encontro um versículo específico que ele fora contado com os 12. Mas Paulo é considerado. Mas aqui temos que um texto bíblico que o apóstolo, no caso aqui Matias, por voto comum, ele foi contado com os 11. Então agora passou a ser 12, né? Com os 11 apóstolos, né? E ele passa então, entendo aí, né, por ser agora o 12º apóstolo. Mas depois nós vamos ver o apóstolo Paulo sendo aí chamado também de apóstolo. Em Romanos 14, em Atos 14, vimos também Barnabé. Vemos também, como nós falamos aos queridos irmãos aí, né, temos aí também, já falamos aqui, um pouco antes aqui, o Tiago lá, irmão do Senhor Jesus, em Gálatas 1:19. Aí você vai montando aí o seu conhecimento, o seu entendimento dentro dessa matéria, né? Outro ponto era ser testemunho da ressurreição de Jesus. Se você olhar esse destaque no versículo 22, né, começando pelo batismo, vamos falar da convivência, ele fala aqui, né, que um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. Era um dos requisitos.
Paulo, ele assumiu essa posição, pois ele encontrou Jesus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele viu e foi testemunha da ressurreição de Cristo. É um último relato que nós temos de Jesus ter aparecido de forma declarada, aberta, quando Paulo pergunta: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Se Jesus se manifestou ali face a face para Paulo, e que ele foi testemunha visual como os demais tiveram, e ver o corpo de Cristo ressuscitado, que não viram o rosto de Jesus, aqueles discípulos que também foram constituídos apóstolos, eles não viram o rosto de Jesus como se fosse ali um brilho só, não viram que era Jesus, viram as marcas nas mãos, né? Tomé tocou ali nas vestiduras, os discípulos lá no caminho de Emaús também viram o Senhor Jesus, né? A Bíblia não vai falar que eles viram aquele homem ali como se fosse o rosto dele, como na aparição que muitos aparecem em visão nos dias de hoje, que diz que viu Jesus, né, mas não viu o seu rosto. A Bíblia não declara que, né? E Paulo viu a Jesus, mas não viu o rosto dele, viu Jesus, né? E dá a entender que Paulo não conhecia ele, né? Porque quem és tu? Sou Jesus. Então foi ali que Paulo começou a conhecer Jesus. Se vira ele peregrinando, não tinha a intimidade de conseguir identificar agora ele ali no corpo glorificado, mas era Cristo, reconhecido, né? Quando o Senhor pela fé se permitiu reconhecer pelos seus, e ali tocado na verdade até pelos seus apóstolos, quando lá também no final dos textos relatados ali antes do seu ser assunto ao céu, quando ele estava ali assando um peixe na praia e os seus discípulos que tinham ido pescar, ele comeu com seus discípulos ali também, era Jesus Cristo, e não estava ali uma fumacinha ou um brilho no rosto dele tapando para eles não olhar quem é Jesus, né? Eu entendo assim à luz da palavra do Senhor. Mas o fato aqui é que em Atos 1:22 tinha que ser testemunha, né? Segundo o relato, tinha que ser testemunha à luz dos apóstolos até o dia em que ele foi assunto ao céu. Mas apóstolo Paulo foi testemunha, mas ele foi testemunha lá na frente, onde ele viu o Senhor Jesus ressuscitado, e nós não temos relato dele estar no dia de Pentecoste, ou ali entre os quase 500 varões galileus que foram ali em Atos 1:11, viram o Senhor ser assunto ao céu. Ao menos a Bíblia não relata. Quando você tem aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, você vai ver o relato ali de que ali, os quais ali, homens galileus estavam olhando para o céu, e esse Jesus dentre que vós foi recebido no céu há de vir, como para os céus viste ir, né? Nós não temos aqui relatado aqui que o apóstolo Paulo estava ali, entendeu? Mas que a gente sabe que depois disso, quem sobe para o cenáculo e esperar ali essa promessa que o Senhor falou, e ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e eles voltam para Jerusalém, estava ali Pedro, Tiago, conforme diz aqui o versículo 13, João, André, Felipe, vamos contar, 1, 2, João 3, André 4, Felipe 5, Tomé 6, Bartolomeu 7, Mateus 8, Tiago 9, Simão, o Zelote 10, Judas 11, e aqui o irmão de Tiago. Esse Judas aqui é o irmão de Tiago, tá? Essa lista aqui, ela tem uma pequena diferença, dos nomes com relação aos nomes relatados ali em Mateus 10, do 2 ao 14. O que não aparece aqui? Não aparece o Judas Iscariote. Mas esse Judas aqui, irmão de Tiago, ele é provavelmente esse Judas aqui, ele seja aí um que era conhecido também como Tiago, provavelmente, Mas por quê? Porque quem era o Tiago? Ele tinha um irmão chamado o Tiago, que está aqui em cima, na primeira lista aqui, no primeiro momento que nós falamos de irmãos, tinha um Tiago, irmão de João, e aqui agora tinha assim um Judas, irmão de Tiago. Eu não sei se ele era o irmão de João, também, que só aparece aqui, mas também o Tiago aqui, filho de Alfeu, que era um destaque. Então isso aqui, esse Judas provavelmente seja irmão do Tiago, filho de Alfeu, ou seja, um Judas que também que era pai de Alfeu ali, pelo menos, se não era por parte de pai, era por parte de mãe. O fato é que há uma pequena diferença aí entre aqueles aqui que são apresentados, aquele que aparece Libeu,
que também é apelidado por Tadeu, aqui, vamos ver aqui, ele na composição aqui, vamos ver quem ele assume aqui, ó, Bartolomeu, né? E vamos ver depois lá tem o Tadeu, mas você vai ver aqui, ele não aparecendo, né? Mas com esse nome ao menos, né? Mas você vai ver aí umas pequenas diferenças, mas porque muitos deles eram conhecidos com 2 nomes, né? Mateus, por exemplo, se você observar aqui, em alguns momentos ele aparece como Levi, né? E assim vamos seguir o entendimento aí. Eu só estou falando para os irmãos em que nós não vemos aqui nesse texto o apóstolo Paulo. É o que eu estava querendo enfatizar para os queridos e amados irmãos aqui dentro desse estudo que nós estamos desenvolvendo, né? Mas que precisava ser testemunha e ter visto Jesus Cristo ressurreto. Se tivesse que ser vinculado àquilo que os apóstolos determinaram, que tinha que ser num intervalo de tempo entre o batismo de João e até o dia que foi assunto ao céu, o apóstolo Paulo, Barnabé e os outros, todo mundo fica fora. Mas nós vamos ver que, né, esses requisitos, né, você fala assim, tem que ser completos, esses requisitos que estão na revista aí, né, para ser apóstolo. Do contrário, se não tiver aí esses requisitos que estão aí na revista completo para ser apóstolo, então não vale. Olha, se for assim, né, nós não podemos falar que apóstolo Paulo era apóstolo, né? Nós vamos ter que deixar ele se defender sozinho, de ficarmos na escritura, né? Mas se nós observarmos aí, isoladamente, que ou um ou outro mais requisito pode qualificá-lo, ele entra aí nesse rol. Pelos apóstolos, à luz de Atos 11, 21 e 22, no método que eles adotaram até aqui, eu entendo por mim que Paulo ficaria fora, mas nós vamos seguir. Ser testemunha de Jesus, dentro do conceito do versículo 22, como nós colocamos aos irmãos aqui, né, e a Bíblia mostra aqui, ó, segundo os apóstolos, tinha que ser desde o batismo até o dia que foi recebido da cinta do céu. Passou dessa data, não qualificaria. É por isso que você vai ver aí, né, irmãos, o que o homem escolhe e o que Deus escolhe. Não, é diferente, né? O que a Bíblia deixou registrado é as escolhas do homem. Mas Deus, ele é aquele que verdadeiramente escolhe, e nós temos que ficar com Jesus Cristo, né? Com a verdade da palavra que ele chamou, né? Porque ele foi chamado pelo Senhor Jesus, tá? Segundo aqui, ter visto o Senhor. Agora vamos ver Atos 9. Atos 9, do 1 ao 5. Atos capítulo 9, né? Vamos ler os versículos de 1 a 5. Aqui nós vamos ver, né, aqui a chamada do apóstolo Paulo, tá? Por isso que o comentarista da lição, ele deixa registrado esse texto. Tá? Eu estou me desgastando um pouco mais aqui de tempo, irmãos, gastando um pouco mais de tempo aqui, para que eu acredito que é uma lição propícia para que nós juntos quebremos muitos ensinos errados que têm sido disseminados aí, né, nas igrejas, né? Vamos ficar com a palavra, né? Aqui fala aqui Atos 9, do 1 ao 5, né? E Paulo, né, respirando ainda ameaça de morte, né? E ele, contra os discípulos do Senhor, né? Ele se dirige ao sumo sacerdote, pede carta, e aqui vai contar a experiência que quando ele chega em Damasco, subitamente ele cerca aí um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, né, ele ouve uma voz que dizia: Saulo, por que me persegue? E ele diz: quem é, Senhor? Ele diz: sou eu, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões, né? Nós vamos ver um pouco mais à frente algum texto de Atos dos Apóstolos mesmo, Paulo dizendo que na verdade ele viu, né, ali, e outros discípulos na hora que estavam com ele, outras pessoas que estavam acompanhando com ele naquela espreita, eles não viram, mas ouviram, outros viram, mas não ouviram. Enfim, o fato é que essa experiência da conversão de Paulo, aqui, nesse texto de Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 9, né, nós vamos ver aí o seu encontro com Cristo, né, mais evidente aí nos versículos 3 a 5. Então, eu acredito, então, que se nós olharmos somente até aquela passagem lá de Atos 1, 22, Paulo não preencheria o requisito. Porém, quando agora em Atos 9 ele vê, mostra pelo menos que ele foi testemunha e viu Jesus. Porém, não no intervalo de tempo que os apóstolos tinham definido ser o adequado para ali satisfazer ali os critérios que eles utilizaram para escolher então Matias, né? Tá ok, irmãos?
Ainda nos comentários aí da revista, nós vamos observar que nós temos aí um dos requisitos para ser apóstolo, né? Nós vamos colocar lá quais são. Aqui, ó, tá aqui, ó. Ele diz aqui, ó, ter visto o Senhor e agora ter operado sinais e maravilhas. Ter operado sinais e maravilhas, né? Nós vamos ver aí, ó, esse texto, 2 Coríntios 12. Vamos abrir lá para de lá a gente comentar. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Os versículos é de 1 a 5. Bem? De 1 a 5, né? Então, um dos requisitos, segundo a revista coloca, é ter praticado, né, ou ter realizado aí, operado sinais e maravilhas, né? 2 Coríntios 12, de 1 a 5, né, Paulo, ele vai trazer aqui uns relatos de maravilhas e visões que ele, quando há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, ele diz que não sabe, mas ele usa ali na terceira pessoa que ele conhecia um homem, mas ele está falando dele mesmo, que foi aí, no versículo 4 destaco aí, que foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis que aos homens não é lícito falar, né? Então, a lição traz essa referência como que para evidenciar e dar validade aí a essa expressão de que eles deveriam ter operado sinais e maravilhas, como que Paulo tivesse essa experiência tão maravilhosa, né? Em que ele foi levado ao terceiro céu, né? E assim então ele então pode ser qualificado aí como aquele que operou sinais e maravilhas. Aqui não mostra Paulo operando sinais, me desculpa aí o comentarista, mas aqui no Paulo não mostra Paulo operando sinais e maravilhas, mostra Paulo tendo uma experiência maravilhosa, uma experiência assim singular, que se de alguém assim, ele fala, eu me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, né? E ele fala, porque se eu quiser me gloriar, e ele fala, eu não serei nécio, né? Porque diria a verdade, mas eu deixo aqui para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou ouve, né? E ele vai trazer outras experiências que ele passou para que Deus não permitisse ele se exaltar. Deus permitiu, inclusive, um espinho na carne, né? Mas, quando eu olho, por exemplo, Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, eu trago aí para você na tela, e destaco aí o versículo 13, tá? Eu trago para vocês aí, já volto a falar dos sinais e maravilhas, né? Paulo, ele coloca aí que, né, essa possibilidade de haver aí no versículo 13, falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, né? Que acabam se transfigurando também em apóstolo de Cristo, tá? Né? Mas eu quero mostrar aqui que, independente daquilo do texto que a revista colocou aqui para nós, como evidência de sinais e maravilhas, querendo talvez dar sustentação a esse requisito na vida do apóstolo Paulo, eu não vejo nessa passagem essa expressão. Fui pesquisar aqui, né, e nós vamos chegar em alguns momentos, nós vamos ver que Paulo, ele foi muito usado por Deus, inclusive até a Bíblia diz que até o próprio lenço dele era usado para, né, e curou a muitos, né, por onde ele passou, mostrando que não só por ele, mas através de objetos que ele tinha, Deus operou também sinais e maravilhas, curando pessoas de forma tremenda e maravilhosa, como usou a Pedro, né? Que curou Enéas, que estava até deitado num leito do outro lado do muro. Enéas, Deus te conceda saúde. E ele ali foi estabelecida a sua saúde, né? Mas nós vamos ver aqui, dentro desse contexto do versículo 13 do Coríntios 11, que mostra que existe falsos apóstolos, nós vamos observar aqui Paulo, ele trazendo aí, dentro da sua defesa, né? A preocupação que ele tinha para com a igreja do Senhor Jesus, em que ele até coloca aqui, dizendo pelas suas palavras, né, que ninguém pudesse, se pudesse alguém se vangloriar, porque ele fala no versículo 18, porque muitos se gloriam segundo a carne, ele também poderia se gloriar, ele fala, também eu, né, porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Eu vou ler aqui para que você entenda, ele diz assim, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém vos se exalta, se alguém vos fere no rosto,
Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, ou seja, Paulo ainda fala aqui, com insensatez ele estou falando para vocês, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu sou. Paulo fala isso, né, como que ironizando, né, já que eles são insensatos, ele fala, com insensatez eu falo isso. Ele também coloca, eu também sou apóstolo, eu também sou hebreu. São israelitas? Também eu sou, né, na defesa no seu apostolado. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, ainda mais eu. Né? Em trabalhos, muito mais. Em açoite, eu tenho mais do que eles. Em prisões, muito mais que eles. Ou seja, se tudo aquilo que eles atribuem de ser apóstolos, eu tenho muito mais. Paulo ainda ele coloca, eu estou falando isso na minha insensatez. Né? Recebi do judeu 5 quarentenas de açoite menos 1. Fui 3 vezes açoitado com vara, fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. E em muitas viagens, muitos perigos de rios, de salteadores, perigos da minha nação, perigo dos gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, e entre falsos irmãos, trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes, fome, sede, jejum, muitas vezes. Né? E aí ele pode aqui, ó, se alguém, olha lá, versículo 30, se convém gloriar-me, glorificar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ou seja, ele está trazendo aqui, né, é como se um tapa de luva de pelica na vida de muitas pessoas que se instituem apóstolos, mas não são, porque ele fala que tais apóstolos são falsos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e que na verdade não são, mostrando, irmãos, que há sim aqueles que na história, desde a época do apóstolo Paulo, que se consideravam apóstolos e não eram. E até os dias de hoje há muitos que se consideram e não são. E é por isso que nós estamos aprendendo à luz da lição os requisitos daqueles que são apóstolos, ainda que com que algumas evidências que o escritor aqui colocou na revistinha, nós vamos ver que existem algumas contradições quando usa uma referência isolada. Mas quando entendemos à luz de todo o contexto, nós vamos ver que Paulo também preenche esse requisito, porque foi o seu próprio Jesus que o escolheu e que ele mesmo defende o seu apostolado. E aqui no capítulo de número 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, dentro desse texto aqui que nós temos colocado, mostra ele na sua defesa, ainda que de um modo insensato, ele poder se qualificar, né, como mais do que todos os outros, porque pelas experiências que ele passou. Né? Então é isso que eu estou querendo trazer para os irmãos aqui. Né? Ele ensina aí pelas experiências que Paulo passou, tantas coisas lá em Apocalipse capítulo, em 2 Coríntios 12, do 1 ao 5, que a lição traz, mas lá fala sobre outras coisas. Agora falando de sinais e maravilhas, voltando aqui entre sinais e maravilhas, se fôssemos considerar somente esses sinais também de forma isolada, para ele ser um apóstolo, conforme a revista coloca aqui, se fôssemos considerar de forma isolada, nós tínhamos que colocar então o apóstolo, o Filipe, né? Aquele que foi diácono, depois terminou como evangelista, como sendo também um apóstolo, se fosse isoladamente esta referência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ter a visão então do apostolado, né? E o Senhor tem colocado nas Escrituras, né, algo à luz de toda a Escritura, aquilo que ele reservou. Porque se a gente querer pegar um tópico só, de um jeito só, nós não vamos colocar nem Paulo como apóstolo. Mas quando nós entendemos aí, à luz do que os apóstolos colocaram, de um texto lá de Atos 1, 22, Atos 1, 22, 21, 22, 23. Mas nós vamos ver que em Atos 9, o apóstolo Paulo acaba preenchendo, porque ele viu Jesus Cristo. Não conviveu com os apóstolos desde o período do batismo, até o dia que Jesus foi assunto ao céu. Mas ele tem aí, em Atos dos Apóstolos, essa experiência de ter visto o Senhor Jesus, de ter operado milagres e maravilhas. Mas se eu só pegar só os sinais e maravilhas, você vai verificar, relatado nas Escrituras, fala para mim qual foram os sinais e maravilhas que Tadeu realizou. E Bartolomeu. Você não vai encontrar registrado isso na Bíblia. Então, é delicado, né? Nós pegarmos um ponto isolado e queremos classificar, eu sou apóstolo por isso, ou Paulo é apóstolo por aquilo. Não, nós temos que ler aí e entender todo o contexto. Está entendendo, irmãos? É importante que fique claro isso aí, porque se fosse pelos sinais, eu traria evidência para você aqui, ó, Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, por exemplo, eu separei aqui uns versículos. Olha o versículo 6 aqui, ó.
Multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Estava pregando lá em Samaria, Filipe agora. Esse é o diácono. E ouviam e viam os sinais que ele fazia. Lá no versículo 13, mas aí só está dizendo sinal, pastor. Tudo bem. Olha aqui no versículo 13. Tinha um camarada lá que cria em artes mágicas, chamado Simão, que até ele creu e foi batizado. Olha o que o versículo 13 diz. Atos capítulo 8. Ficou de contínuo, inclusive com Filipe. Sabe por quê? Porque ele ficou ali vendo sinais e grandes maravilhas que se faziam. Inclusive, esse Simão, ele estava aí atônico de vendo tudo que Deus fazia na vida e através de Filipe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, irmãos? Porque ainda à luz de Marcos capítulo 16, né? Olha aí o texto bíblico, Marcos capítulo 16, né? Vamos abrir lá Marcos 16, versículo 17, nós temos que essa questão do sinal, o sinal, irmão, vai acompanhar todo aquele que crê, porque e esses sinais seguirão os que creem. Sinais vão seguir os que creem. Mas, pastor, mas aqui está dizendo sinais específicos, né? Sinal de expulsar demônio, sinal de falar novas línguas, sinal de pegar em coisa serpente e não beber coisa mortífera, e se beber ainda até alguma coisa mortífera, não fará dano algum. A Bíblia está falando quais os tipos de sinais, ou a revista colocou aqui, quais são os tipos de sinais de maravilha. Tudo isso é maravilha, irmão. Uma pessoa beber um veneno e não morrer, não propositalmente, mas o Senhor está dizendo que isso eram sinais que seguiriam os que creem. E que maravilha se não é essa? Isso aí não é comparado a qualquer outra maravilha. Então, nós vamos ver então que pegar essas questões de operar sinais e maravilhas como requisito para ser o apostolado isolado, não funciona, irmão, não funciona. Do contrário, nós temos que botar então o apóstolo Filipe, ainda que tenha um Filipe lá, mas esse Filipe na lista de Mateus, capítulo, que nós lemos aí, capítulo 10, né? Na relação lá dos apóstolos, é isso mesmo? É isso mesmo, Mateus capítulo 10, tem lá na relação dos que serviram ao Senhor como apóstolo, né? Nós vamos ver lá o Filipe, né? Na relação lá, deixa eu ver, Pedro 1, André 2, Tiago 3, João 4, o quinto à luz de Mateus 10, 2 a 4, também é Filipe, mas não é esse Filipe aqui. Esse Filipe aqui foi um dos diáconos que foram separados para servir o Senhor lá em Atos capítulo 6, né? Cheio do Espírito Santo. Que na dispersão aí depois da morte de Estevão ele foi parar lá em Samaria e que Deus usou ele de uma forma tremenda e que lá, né, mais à frente nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, ele se tornou sim um grande evangelista, na qual depois Paulo, quando retorna das viagens missionárias, ele vai lá na casa desse evangelista chamado ali Filipe, que era esse mesmo diácono que agora estava já crescendo aí no ministério, né, nesse dom ministerial. Bom, então, irmãos, é uma perguntinha que eu já respondi a vocês, mas eu trouxe aqui na minha sequência, quando eu falei ali se existem falsos apóstolos, né? E nós já temos mostrado para os irmãos aí que existem falsos apóstolos, sim senhor, né? Paulo, ele mostrou, ele traz isso aí, eu já coloquei para os irmãos aqui, já em destaque. Nós vamos seguir então, né? Isso eu falei lá em segunda, para quem não guardou, quiser marcar novamente aí, vamos colocar aqui para os irmãos, né? Tá na minha, já engatilhado aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, né? Para essa perguntinha aí, né? 11, versículo 13. Há falsos apóstolos? Aqui, ó. Se alguém perguntar, né, para você, existe falsos apóstolos? Na época de Cristo também existia? Tinha aqui, ó. Pois tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Tem até hoje, pastor? Tem apóstolo hoje, isso aí, mas só que é falso. Eles estão se transfigurando em apóstolos de Cristo, né? E nós temos visto aqui, não é um requisito isolado, mas é um conjunto de fatores que, em cumprindo todos esses, nós vamos ver que poucos cumpriram esse modelo, né, em que as escrituras o fazem, né? E mesmo que algum deles isolado, nós vamos ver que até Paulo não tinha, né? Aqueles que foram os requisitos que os apóstolos no início usaram lá em Atos 1, 21, 22, 23, né? Você vai ver então que Paulo, nesse aí, nem Paulo enquadra, né? Então, colocado aí para os irmãos esses falsos aí, os irmãos entenderam, irmãos, viram aí que quantos requisitos nós temos trazido para os irmãos aí para avaliar essa condição, né? A revista termina por aqui
dentro desse tópico dos apóstolos, essas condições. Nós vamos parar por aqui também essa parte dos apóstolos. Nós vamos falar agora sobre a segunda posição desse ministério quíntuplo, que é os profetas, né? Mas que você receba da parte do Senhor esse entendimento à luz desses textos aí, o discernimento adequado, correto, quando você ouvir alguém falar a respeito aí, né, da existência ou não de apóstolos ainda nos dias atuais, né? Eu digo assim, irmão, vamos ler a palavra, que existe falsos apóstolos fraudulentos, desde a época do apóstolo Paulo tinha também. Hoje tem? Tem. Se tem até hoje, olha, irmão, se ele ficar, a minha resposta sábia é essa. Se ele se enquadrar nesses requisitos que nós temos lido até agora à luz das Escrituras, né, evidenciados aqui para os irmãos, amém, Jesus. Né? Mas nós vamos ver que, após isso, não conheço nenhum atual que tenha visto Jesus, né, cara a cara, como o apóstolo Paulo viu e como os demais outros apóstolos viram, tá bom? Uma evidência aí do seu apostolado. Porém, esse ministério apostolar de apóstolos, né, continua agindo em nós através da palavra que ficou aí como legado registrado, né? O apóstolo Pedro deixou carta registrada pelo Espírito Santo, João, Tiago, irmão do Senhor também, o apóstolo Paulo, campeão aí de cartas no Novo Testamento, aonde tem as cartas de prisão, as cartas conhecidas como as cartas pastorais, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, a Tito, conhecido como cartas pastorais. Enfim, temos aí esse legado que ainda hoje aperfeiçoa o corpo de Cristo. Porque esses 5 ministérios que nós estamos falamos sobre apóstolo e agora sobre profeta, foram chamados para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Amém?